né? Se eu ponho a minha mão próxima ao projetor aí, ela vai ficar, a minha mão do tamanho real, né? Ela, quando a sombra dela atinge o quadro, ela fica uma mão gigantesca. Ela manteve a forma, mas distorceu o que? O tamanho próximo ao quadro, a sombra que ela vai ser projetada no quadro é próximo ao tamanho real, tá? Então, sim, as projeções, existem diversos tipos de projeções. A gente é usado essas projeções para a gente, vamos dizer assim, porque é necessário a gente planificar essa esfera, tá? Num plano, e ela vai sofrer essas alterações que a gente acabou de comentar, tá? Então isso quer dizer que todas as projeções apresentam essas distorções, tá? Aqui um exemplo, né, de piada, na verdade, né? Nem tudo aparenta ser o que é, né? Eu vou disponibilizar aqui para vocês, tá, um conteúdo na forma de texto também, para vocês darem uma lida aí, vai fazer parte da aula de hoje, tá joia? Que vai falar a respeito das coordenadas e também das projeções, tá certo? Mas de uma forma bastante direta. Imagine que a gente pinte, né, uma esfera toda, imagina ela toda pintada, e aqui vou usar essa projeção em volta, coloco em volta meu papel sulfite nessa esfera. Aonde a esfera toca na sulfite, ela vai ficar desenhada. Aqui essa esfera está bastante distante em tocar esse sulfite. Então na hora que ela é projetada, imagina uma luz aqui, né? O mesmo exemplo que eu dei do projetor. Ela vai ampliar isso daqui, então ela vai ter uma distorção nessas regiões e uma fidedignidade aqui nessa região, vai ser mais preciso nessa região aqui equatorial, no exemplo dessa projeção, tá? Da mesma forma, a projeção cilíndrica é onde ela toca, onde a gente tem a maior precisão. Aqui é o menor para essa projeção plana, é justamente onde ela toca. Aqui nessa região é onde a gente vai ter a maior precisão, e as maiores distorções vão ficando nas bordas, vamos falar assim. Quanto mais distante a minha folha sulfite estiver do meu objeto, da minha esfera, maior vai ser as distorções que a gente vai encontrar. Aqui algum exemplo, né? Então o exemplo dele aqui de uma projeção aqui plana, né? Enfim, que a gente vai ter alguns erros, né? Mas na verdade a gente tem que saber que cada projeção tem sua vocação, vamos falar assim, tá? Então da mesma forma, olha aqui os polos. Então aqui a gente vê o tamanho da Groenlândia e toda essa região norte aqui, mais bem, vamos falar assim, mais precisa, né? Se a gente olha naquela projeção cilíndrica, olha o tamanho, olha a distorção disso, da Groenlândia, como é gritante essa distorção, tá? Então, da mesma forma, tá vendo? Ó, a gente pega aqui a América do Norte, a gente tem a série de distorções. Tudo bem? Aqui novamente falando, existem diversas formas, tá? Com diversas projeções a gente vai ter diversas formas, resultados diferentes, né, no que se tange principalmente ao tamanho e a forma dos objetos que estão sendo projetados, a área. É como se a gente pegasse uma esfera e tentasse colocar ela no plano. Quando a gente faz isso, o que vai acontecer? Vai ter essas distorções, isso aqui vai esticar. Se fosse uma borracha, essas regiões estariam esticadas. E nesse processo, o que acontece? As distorções que a gente acaba mencionando aqui, tá? Existem diversas projeções no mundo aí, né? A gente não vai entrar nesses detalhes aí. Essas formas de descontínua têm o objetivo de tentar distorcer rentes, né? E tentar ter uma projeção já continental e maior, com maior exatidão, tá? Mas falando aqui agora um pouco a respeito do sistema de coordenadas UTM, que é o que eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa, então eu vou passar de uma forma um pouco mais acelerada, para não delongar demais os vídeos. Muito utilizado, tá? Que a gente chama UTM. Tá? O UTM é uma superfície plana, tá? E aí o que ele fez? Ele pegou o globo e dividiu em 60 zonas. Imagina uma mexerica com 60 gominhos, tá?
esses 60 gominhos aí, esses 60 zonas, vai cobrir a Terra por um todo, tá joia? Então, nos seus 360 graus. Se a gente pegar os 360 graus e dividir por 60, vai me dar uma largura de 6 graus. Então, cada gomo ele tem uma distância de 6 graus, tá joia? Cada gomo, cada zona, a gente olha no meio do gomo da mexerica, né, na parte externa, a gente vê que tem um branquinho ali, né, uma linhinha branquinha. É o meridiano, imagino que é o meridiano central. É um meridiano, é uma linha de longitude que corta do polo norte ao polo sul a metade desse gomo que a gente está falando. Ele é o meridiano central. Todos os gomos têm esse meridiano central. Quantos gomos são? São 60 zonas, tá? As distorções são maiores à medida que distanciamos do meridiano central. Então a gente vai ter maior precisão, justamente mais próximo do meridiano central. Quanto mais nas bordas do gominho aí, que a gente está fazendo essa analogia, maior vai ser a minha distorção, tá? É um sistema muito utilizado, como eu disse, tá? O seu sistema, a sua unidade de medida é em metros, diferentemente dos coordenadas geográficas que mede ângulos, tá? Então são as duas formas diferentes que a gente vai usar aí. O UTM ele é muito utilizado para lugares menores, tá? Então, sabe, vou mapear a região de Minas Gerais, é uma região grande, não faz sentido eu querer medir isso em metros, tá? O meu próprio gomo, minha própria zona não vai pegar todo o estado. Então vou pegar mais de um fuso, isso vai me dar problema, não vou conseguir fazer isso. Ele fica inviável mapear as regiões, as unidades aqui, ó, com o sistema de coordenadas UTM, Universal Transverso de McCarthy, tá? São coordenadas planas medidas em metros, tá? E ela não vai ter valores negativos nem norte. Aliás, vai ter norte, mas não vai ter leste e oeste, isso não vai existir, tá? Então aqui está o nosso sistema, tá? Ele vem aqui contando, né, do hemisfério ocidental para o oriental. Então ele começa lá no antimeridiano de Greenwich, vai para o sentido, vamos dizer assim, Japão, China, aliás, vem no sentido ocidental, tá? Para o hemisfério oriental. Aqui, ó, que fica mais fácil da gente entender. Então ele vem lá, ó. Ele vem do ocidente para o oriente. Então ele inicia aqui no antimeridiano. 1, 2, 3, aqui são os 60 fusos, 60 gomos, 60, na verdade, zonas. Esse é o nome correto, tá? Então a gente está aqui. Qual que a gente está? A gente se encontra no 23, tá? Aqui, Poços de Caldas, a gente se encontra aqui nesse gominho aqui, 23, tá? Aqui a gente vai ter o 0, que é o Equador, tá? E para norte e para 10.000 quilômetros para o Polo Norte, e de 10.000 quilômetros da linha do Equador até 0 no Polo Sul, tá? Por que ele começa de 10 a 0 e de 0 a 10 para norte? Para não ter número negativo, tá? Então a gente não trabalha com os números negativos, diferentemente lá da nossa coordenada, a nossa coordenada, né, que tem um menos 3,5 graus. Isso não existe aqui, tá? Um outro detalhe, então, é que aqui a gente tem, né, conforme foi falado já, é uma coordenada plana, né? É um sistema plano. A nossa maior precisão é nessa região aqui, ó, tá? Aqui, quanto mais próximo aqui, né, das laterais, ou seja, dessas regiões aqui mais extremas do gominho, mas enfim, voltando aqui, o que vocês precisam entender é que de 0 a 10.000 quilômetros e de 10.000 quilômetros a 0, para norte e para sul, tá? Do meridiano central, como é que a gente vai fazer? A gente sabe a distância desses 6 graus que a gente encontra aqui, ó, tá? A gente sabe que ela é muito maior, tá? Então como é que é? Aqui no centro eu tenho um valor de 500 km. Conforme eu vou no sentido leste,
eu vou acrescentando metragens ao 500 quilômetros. Então 500 quilômetros, 600 quilômetros, 700 quilômetros, 800 até 1000 quilômetros. E aqui eu estou para lá do oeste do meu meridiano central, lembrando que não tem leste e oeste, não existe isso. Eu vou diminuindo de 500, então aqui é o meio a 500, aqui eu tenho aqui 400, 300, 200, 100 até 0, tá? Então, esse tamanho aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho um valor de 1000 quilômetros. 0, 1, 2, 0, 100, 200, 300, 500 quilômetros, 600, 700, 800 até 1000, tá? Uma coisa que é importante vocês se perceberem é que a gente não vai falar em quilômetros, a gente vai sempre falar em metros, tá? Então as latitudes, elas vão ser sempre, por exemplo, aqui, se a gente pegar a nossa região, 7 milhões 500 e tantos mil, tá? Todas as regiões aqui, então, vamos pegar na latitude, vai variar de milhões de metros, a gente sempre fala milhões, tá? 8 milhões 500 e tanto, 8 milhões 900 mil e tantos, tá? Já aqui para o dado de longitude, a gente vai ter os valores de 1000, tá? Então 500 mil metros, 450 mil metros, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui no hemisfério sul, tá? A 7 milhões 500, 7 milhões e meio, então vamos por 10 mil, 9, 8, 7 e meio, aliás, 7,5 aqui para cima, com 450 mil. Então eu estou aqui nessa latitude de 7 milhões e meio, vai ser aproximadamente essa região aqui, tá? Bom, a partir disso, a gente tem a sistematização das cartas topográficas, que são a forma como o Brasil criou toda a sua sistemática das cartas topográficas, tá? Então ele mapeou todo o território na escala de 1 por 1 milhão, tá? E a partir disso foram se dando nomes a essas cartas, lembra? É sistemático, então onde termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra. Para o mapeamento do Brasil, tá? Na escala de 1 por 1 milhão, e na verdade foi um acordo internacional, são 46 folhas, tá? Então 46 folhas cobriu todo o território nacional, tá? Aqui no caso a gente tem aqui então a zona 21, zona 22, zona 23. O que é importante vocês saberem? Essa coordenada que a gente estava falando aqui anteriormente, de 7 milhões 500 e tantos mil, ela se refere a uma coordenada, a uma linha de latitude. Se eu não falar a zona que eu me encontro, estou na zona 21 ou zona 22, vai ficar difícil, porque na verdade existem 60 coordenadas com essa mesma linha. Tá? Então eu tenho que falar a minha coordenada e tem que falar qual gomo que eu estou, qual fuso que eu estou. Porque eu só simplesmente falo 7 milhões e 500 mil com 450 mil, essa coordenada pode existir, vai existir e existe em 60 gomos. Eu preciso simplesmente falar qual que é a zona que eu encontro. E a gente se encontra aqui no caso, na zona 23. Tá? Então aqui são as 46 folhas, tá? Vale aqui observar, tá vendo? O NA, porque o que NA é o que? É norte. A, B, C, tá? Vamos voltar aqui, para vocês entenderem aqui, ó, a sistemática também. O hemisfério norte e sul, ele vai variar de A a V para cada latitude. Vamos voltar aqui, ó. Nessa outra imagem aqui fica mais fácil de vocês entenderem. Aqui mesmo. Aqui, ó. A, B, C, D, tá vendo? Então eu tenho aqui o A, B, C, D até aqui o polo, tá? E
de A a V a limite 4 para limite de 4 graus de latitude. Então vamos aqui, ó. Tá vendo, ó? Então a letra A, S de quê? S é de sul. A, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI e assim até chegar lá no polo. Da mesma forma, para o norte, só que aí eu vou ter aqui NA, NB, NC, ND, NE, NF e assim sucessivamente. Isso é para a questão de nomenclatura das cartas topográficas. Precisa decorar? Não, precisa entender, tá? Então eu sei que a letra S se refere ao sul, a letra S se refere que vem da linha do Equador A, B, C, D, E, e o 23 se refere ao que? A zona que a gente se encontra. Então aqui, por exemplo, SE21, SE22, SE23, SE24. Isso aqui foi uma sistemática que está mapeado o mundo inteiro nessa escala aqui. No Brasil foram 46 cartas. Tá vendo? Ó? Então 1 por 1 milhão é a série mundial. Tá? E o nome dela aqui no Brasil é dado dessa forma. Tá? Então aqui a nossa que a gente usa é o que? SF23. Tá? Essa aqui é a que se encontra Poços de Caldas e grande parte aqui do Sudeste. Tá? Vamos falar assim. A partir disso, a partir dessa primeira carta, foram se desmembrando outras para ter maior detalhamento. A gente vai entrar nesse esquema de escala ainda. Tá? Mas enfim, é a questão de você saber que de uma carta de 1 por 1 milhão, a gente consegue criar mais 4 cartas. E a gente vai inserir mais uma variável aqui de letra. Dessa carta de 500 mil, então, ela foi dividida em 4. Eu vou pegar mais uma dessa que foi dividida em 4, eu consigo dividir ela em 4 novamente. Tá? E aí eu vou ter a ABCD. Então, a ABCD dentro de uma única carta de 1 por 500 mil. Aqui vai ficar mais fácil. Então, 1 por 1 milhão. Eu dividi ela em 4. Tá? 1 por 500 mil. Eu vou pegar essa Z aqui e vou dividir ela em 4 novamente. Tá vendo? Ó? V, X, Y, Z. Aqui, ó. V, X, Y, Z. Só que eu peguei essa Z e vou dividir ela em 4 de novo. Aí eu dividi em A, B, C, D. Aí eu vou pegar essa D aqui. Então, ó. V, X, Y, Z, A, B, C. Aí eu peguei esse D aqui e vou dividir em 6. Tá? Isso é uma forma que, como se fosse dando zoom nos detalhamentos das cartas. Tá? Então aqui um exemplo para a gente ver. Uma carta de 1 milhão a gente não consegue ver muitos detalhes. Já na carta de 1 por 25 mil eu consigo enxergar os rios pequenininhos, os menores rios da cidade e tudo mais. Tá? Bairros de cidade, algo nesse sentido. Na carta de 1 por milhão eu enxergo Poços de Caldas, por exemplo, com uma simples bolinha. Né? Na carta de 1 por 25 mil eu enxergo Poços de Caldas como um polígono, uma área bem maior, por conta da escala. Mas é simplesmente para você saber que é assim que foi criado sistematicamente as nossas cartas topográficas. Tá? Voltando aqui, né, para você entender que a partir do tamanho do nome a gente consegue definir qual é a escala da carta. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. SE23 ZDV4SF, né? Qual que é a escala dessa aqui, dessa carta? Então lá, SE23 1 por 1 milhão. Depois SE23Z 500 mil, SE23ZD 100 mil, aliás 250 mil, 100 mil, 50 mil, 25 mil e 10 mil. Tá? Voltando aqui então, para vocês entenderem melhor, né? Então 1 por 1 milhão é SF23. SF23V
dos 500 mil, SF23 VA por 250 mil, SF23 VAI 100 mil. Então, conforme eu vou inserindo um algarismo, né, ou número, tá? A gente vai andando uma precisão na escala aqui, ó, até 10 mil, tá? Então lá, é interessante ver, ó, que teoricamente, se a gente fosse mapear o Brasil inteiro na escala 1 por 10 mil, que seria uma escala assim, nossa, muito ótimo, tá? A gente teria 9.216 folhas, tá? Só que isso não acontece, tá? E uma carta de 1 por 10 mil é a coisa mais rara de se enxergar. De 50 mil, na nossa região a gente encontra, mas em diversas regiões do país não tem essas folhas, tá? Então aqui da mesma forma que a gente veio conversando, o que a gente tem já elaborado é o seguinte: as 46 folhas de 1 por 1 milhão, tá? 100% mapeado, tá? Se a gente fosse pegar aquela escala de 1 por 25 mil, a gente tinha que ter lá quantas mil cartas? 47 mil. Quantas que a gente tem? 492. Então a gente tem 1% do nosso território mapeado na escala de 1 por 25 mil. É aquilo que a gente estava falando. Tá joia? Então isso aqui a gente já falou, né, também das letras N ou S, que indica se a folha está indicada ao norte ou ao sul. As letras de A a U refere-se a cada intervalo de 4 graus de latitude no sentido norte-sul, do Equador ao norte ou do Equador ao sul, tá? E o número de 1 a 60 que indica o número de cada fuso que a gente tem, tá? Então no caso aqui, S, F, 23 é onde a gente se encontra, tá? Aqui é um mesmo exemplo, eu vou deixar disponível para vocês. E a única coisa que eu vou pedir para vocês fazerem aí é vocês instalarem o Google Earth Pro, tá? Não é o Google Earth que tem na web aí não. Vou mostrar aqui para vocês, tá joia? Eu preciso disso para a gente conseguir realizar a próxima atividade que eu vou postar amanhã, tá joia? Então vou mostrar aqui para vocês. Você vem aqui no Google, né? Pro. Google Earth Pro, tá? Você vem aqui, clica aqui no Google Earth e vai fazer o download dele aqui. Lá, concordar e fazer download. Não tem erro, tá? Ele instala rapidinho aqui, não tem erro. Deixa ele instalado na máquina que eu vou usar ele na próxima atividade, tá? Quem não tiver, me manda aí um alô no Google Sala de Aula. A gente pensa numa outra forma. Existe aqui, né, o Google Earth normal, tá? Que ele está sendo utilizado também muito aqui na web. Só que ele não vai ter as ferramentas de mapeamento. É mais uma questão muito mais de exploração e tudo mais. Abrir o Google Earth, ele é no próprio browser aqui da internet, né? Então a gente não vai conseguir fazer muito assim não. Ele até demora um pouco para carregar. E aí é só isso, né? Então eu vou pedir para vocês instalarem aqui o Google Earth Pro, tá? Quem não conseguir, ou que na verdade quem não tiver computador, tal, me manda um alô aí para eu pensar numa outra atividade, ou como que a gente vai fazer, tá? Porque pelo Google Earth browser aqui da internet, ele não me dá muitas, eu tenho muito menos ferramentas, são ferramentas distintas, diferentes, tá joia? Então é isso, pessoal. Para essa aula vou mandar o link aí do PDF e vocês dão uma estudada aí, tá joia? A gente vai conversando. Um abraço.